Antes de chamar à tribuna o senador Restrepo Gás, eu pedi liberdade para ele, o senador Álvaro Dias, para que eu pudesse ler esse manifesto a pedido de setores do meio ambiente, mais em defesa da água e da vida nos mares, nos oceanos. Senador Paim, se Vossa Excelência vai ler, eu esqueci. Pois não. Eu queria solicitar de Vossa Excelência que incluísse nos anais dessa casa a íntegra do artigo escrito pelo ex-ministro Delfim Neto. Será atendido à forma do regimento. Muito obrigada. Então, nesse momento, com o entendimento aqui no plenário, eu quero só fazer um registro, que, na verdade, é um pedido de liberdade a um ativista em defesa do planeta que está preso na Alemanha. Desde o último dia 14 de abril, um dos mais ativos e importantes ativistas do planeta está preso na Alemanha. O capitão canadense Paul Watson, líder da ONG internacional Sociedade de Conservação Pastores do Mar, focada na defesa dos oceanos e da vida marinha, no mundo inteiro está detido. Ele foi eleito pela revista Time como um dos heróis da ecologia do século XXI. Também foi cofundador da ONG internacional Greenpeace. Responsável pelo direito, pela preservação de diversas espécies marinhas, muitas delas em extinção. Um libertário do planeta Terra, um libertário da vida natural, um defensor da harmonia entre seres humanos, animais e natureza. Esse libertário foi detido em Frankfurt, na Alemanha, no último dia 14 de abril. O motivo da sua prisão é, no mínimo, duvidoso ou curioso. O mandato para a prisão do capitão Paul Watson foi emitido na Costa Rica em outubro de 2011. Tal mandato refere-se a um processo que havia sido arquivado e que, curiosamente, foi reaberto poucos dias depois de o Instituto de Pesquisas de Catacels iniciar um processo civil contra a Sociedade de Conservação Pastores do Mar nos Estados Unidos. Resumindo, o mandato de prisão não tem mais nenhuma validade legal, pois prescreveu. Segundo o governo costarriquenho, Paul Watson teria abalroado, ato de jogar uma embarcação em direção a outra, um navio pesqueiro em suas águas. Porém, as águas onde supostamente ocorreu esse fato pertencem a Guatemala e a ação foi autorizada pelo governo da Guatemala, pois trata-se de impedir que fosse cometido um crime ambiental previsto na lei da Guatemala. O fato de a Costa Rica pedir a prisão do capitão Watson é, no mínimo, estranho, duvidoso, suspeito de armação para aprisionar a pessoa que planeja as ações que provocam os maiores prejuízos econômicos às empresas que obtêm seus lucros praticando crime contra a fauna marinha ao redor do mundo. A Interpol publicou uma nota em seu website dizendo que não emitirão um alerta vermelho pela apreensão do capitão Watson, porque seu escritório de processos jurídicos não está satisfeito com o pedido da Costa Rica e que o mesmo não está em conformidade com a própria Constituição e regras da Interpol. Ou seja, a Interpol considera essa prisão abusiva e ilegal, segundo o documento que recebi. Jogada política, interesses econômicos, pressão de países que praticam a pesca ilegal e a caça de baleias e golfinhos. Fizemos essa denúncia como presidente da Comissão de Direitos Humanos. A indústria pesqueira no Japão, na Noruega, na Rússia, na Coreia do Sul e na China, países de forte influência internacional e que encontram na pesca uma forma de ganho econômico, certamente querem manter esse ativista na prisão. Não podemos aqui acusar ninguém, nenhum país, mas parece claro que a Costa Rica está servindo de instrumento para defender interesses de outros países mais potentes e que, na verdade, violentam as leis internacionais em defesa do planeta, do meio ambiente e da vida marinha. Mais de 158 mil e-mails foram enviados para o Ministério da Justiça da Alemanha. O mundo se mobiliza e faço isso aqui no Brasil, nesse momento, pela libertação de Watson. O Brasil não pode calar-se diante desse fato,
Temos um dos litorais mais ricos em diversidade marinha do globo. As águas brasileiras despertam o interesse da indústria pesqueira mundial. Nada contra a pesca de forma alguma, porém tudo contra a pesca ilegal e a destruição da biodiversidade marinha. Repito, não podemos calar, pois estas verdadeiras máfias já estão atuando em águas brasileiras, principalmente no norte e nordeste do Brasil. Não por acaso, a apreensão de barbatanas de tubarão que seriam contrabandeadas para a Ásia, o que, infelizmente, aconteceu aqui no Brasil. Existem diversos questionamentos que devemos fazer acerca dessa questão. Um deles é que gostaríamos de ver nossos humildes e honestos pescadores artesanais serem respeitados e não engolidos por grandes corporações pesqueiras internacionais. Esse homem, capitão Paul Hudson, luta para que isso não ocorra. A libertação desse ativista é de interesse do mundo, é de interesse da humanidade, é de interesse do Brasil. Lembro que a Sociedade de Conservação Pastores do Mar possui um braço em solo brasileiro, responsável pela proteção da costa brasileira e da sua diversidade marinha. Atuante frente a questões relacionadas à pesca ilegal, derrame de petróleo e agressões ao meio ambiente. Termino somente dizendo isso: se deixarmos que a prisão e a extradição desse homem realmente ocorram, estaremos aí abrindo um precedente para que isso também aconteça em nosso país. Não podemos calar. Por isso, exigimos, pedimos, libertem Paul Hudson para que ele continue defendendo o planeta.